Meus irmãos, bom dia. A graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Espero que os irmãos estejam bem, bem como toda a vossa casa e toda a vossa família. Esta é a minha oração nesta manhã. Eu gostaria de, nesta oportunidade, compartilhar com os irmãos um texto na Palavra de Deus. Está registrado no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5, versos 35 e 36. Diz-os assim: Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, chefe da sinagoga, e disseram: Sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. Todo o contexto nos mostra que Jesus é a esperança. Não que ele é uma das esperanças, mas que ele é a única, que ele é a esperança. Esperança é essa para ressuscitar a filha de um líder religioso, para mostrar que ele tem poder sobre a morte. E neste contexto, eu gostaria de refletir com os irmãos as ações que, como Jairo se apresenta a Cristo, e em contrapartida, como Cristo se apresenta a Jairo. Primeiramente, Jairo ele vai a Jesus desesperado. Ele chega em um momento de desespero. E este desespero faz com que ele tenha algumas ações. Primeiro dela, esse desespero levou a Jairo a um senso de urgência. Ele tinha urgência, porque a tua filha estava morta. E Lucas nos informa no capítulo 8, no verso 42, que era a única filha de Jairo. E essa menina tinha 12 anos. E, segundo o costume, uma menina judia ela se tornava mulher aos 12 anos de idade. Essa menina ela estava com toda a expectativa de vida, né? Tinha toda uma expectativa de vida dela. E Jairo percebeu isso, percebeu que ele tinha urgência, ele precisava de uma resposta. E o momento do desespero, a primeira atitude dele é se apresentar a Cristo com urgência, é detectar que ele precisava estar diante daquele que trouxesse resposta à sua necessidade. E assim ele o faz. Então, o primeiro aspecto é entender a urgência, compreendermos as nossas necessidades e apresentarmos diante de Cristo. Segundo, Jairo, ao perceber a urgência, se apresentando diante de Cristo, ele precisava romper barreiras. E assim ele faz. E uma dessas barreiras era a sua posição, porque ele era chefe da sinagoga. Ele era um líder na sua comunidade. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para ler o livro da lei, os salmos e os profetas, aprendiam e ensinavam aos seus filhos o caminho do Senhor. O líder na sinagoga era um dos homens mais importantes e respeitados naquela comunidade. Então, o segundo fator, ele precisava romper a barreira, ele precisava tirar todo a sua posição e se apresentar diante de Cristo. E quando ele se apresenta diante de Cristo, que é a terceira atitude de Jairo, que a primeira então é perceber a urgência e estar e procurar a Cristo. O segundo é transpor as barreiras sociais e políticas ali apresentadas e da sua posição. Terceiro é se prostrar aos pés de Jesus. Irmãos, no segundo nós falamos que ele era um chefe, e aqui ele chega e se prostra aos pés de Jesus. Existe algo marcante. Primeiro lugar, nesse quesito,
pelo menos 3 fatos marcantes nós temos que nos atentar nesse desespero quando ele se prostra aos pés de Cristo. Primeiro, ele se humilha, ele se prostra, ele reconhece que estava diante de alguém que era maior do que ele, que era maior do que todos os líderes judaicos, de que era maior do que a própria sinagoga. Existe um ditado que diz que não há lugar na terra mais alto do que ele está aos pés de Jesus. Então, neste aspecto, o desespero e se prostrar, 3 fatos eu tenho que entender. Primeiro é esse, ele se humilha, ele reconhece que estava diante de alguém maior do que ele mesmo, maior do que todos os líderes judaicos, maior do que a própria sinagoga. E, em segundo lugar, ele clama com perseverança, ele não apenas suplica a Cristo, mas ele o faz com insistência, ele persevera na oração, ele tem uma causa e não está disposto a desistir dela. E o interessante é que ele não reivindica os seus direitos, mas ele clama a Cristo por a sua misericórdia, ou pela sua misericórdia. E em terceiro, ele clamou com fé. Não há nenhuma dúvida no pedido de Jairo. Ele crer que Cristo tinha poder para levantar a sua filha do leito da morte. Então esse foi o modo como Jairo se apresenta diante de Cristo. Ele chega em um momento de desespero. Então, primeiro, ele percebe o fator da urgência, eu preciso recorrer. Segundo, ele rompe as barreiras e se apresenta a Cristo, esquece a sua posição, esquece a sua posição como líder na sua comunidade. Em terceiro, ele se prostra aos pés de Cristo com estas três com essas 3 características que eu comentei com os irmãos. Se humilha e reconhece a soberania de Cristo. Em segundo, persevera, não somente suplicando, mas perseverando. E em terceiro, ele não tem dúvida de que Cristo poderia responder. Este é Jairo se apresentando a Cristo. E em contrapartida, nós temos Cristo que dá respostas a Jairo. Jesus então se relaciona, Jesus se apresenta a Jairo. E temos que entender que as 3 palavras de Jesus neste episódio que fazem toda a diferença. Foram as 3 palavras de Jesus que realizaram e que fizeram toda a diferença. No versículo 36, diz-nos assim: em primeiro lugar, a palavra da fé. O Senhor diz: não temas, crê somente. Versículo de número 36. Essas são as palavras, essas são as respostas de Cristo após a atitude de Jairo. Em segundo lugar, Jesus dá uma palavra de esperança. Primeiro, Jesus deu uma palavra de fé, diz: não temas, tão somente crê. Em segundo lugar, Jesus dá uma palavra de esperança. Jesus diz: a criança, ela não está morta, mas ela dorme, no versículo de número 39. Jesus diz, então, primeiro, uma palavra de fé. Segundo, Jesus dá uma palavra de esperança. E em terceiro lugar, Jesus libera uma palavra de poder. Jesus diz: menina, eu te mando, levanta-te. No versículo de número 41, toda descrença e dúvida foram vencidas pela palavra e pelo poder de Jesus Cristo. Quando Jairo recebeu o recado da morte da sua filha, o seu coração quase parou. Seu rosto empalideceu e Jesus viu a desesperança tomando conta do seu coração. Jesus então o encoraja a crer, pois a fé ignora os rumores de que a esperança morreu. A fé, ela ignora todos os rumores de que já não há mais esperança. Aquietar nosso coração e trazer-nos esperança no meio do desespero. Marcos registra que imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. A ressurreição restaurou tanto a vida quanto a saúde daquela menina. Jesus, então, o encoraja a crer.
pois novamente a fé tem que ignorar todos os rumores da incredulidade. Nenhum resquício, a ressurreição restaurou vida e restaurou saúde. Nenhum resquício do mal, nenhum vestígio de preocupação. O milagre foi completo. A vitória retumbante. A alegria indizível. Jesus é a esperança, pois ele caminha conosco e tem todo o poder de transformar o cenário de desesperança em celebração de grande alegria. Estamos vivendo dias de muitos questionamentos, de muitas perguntas, mas devemos ter essa atitude e essa ação. Que Deus em Cristo nos abençoe. Abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, em nome de Cristo Jesus. Amém.